Angela Davis costuma dizer que negro é uma invenção da modernidade para justificar a escravidão no mundo. No ponto de vista prático, o que separa um indivíduo negro de um indivíduo branco? Duas questões centrais: a construção social do que gira em torno de ser negro e a condição de vida que o indivíduo negro vive, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Mas se a gente for pensar especificamente no Brasil, sobre o aspecto do que é ser negro, é importante a gente pensar da forma como se deu a construção dessa identidade no nosso país. Primeiro, com a vinda dos africanos para cá, trazidos através da escravidão. Segundo, do mal-estar histórico que é a escravidão no nosso país, porque não se discute a escravidão como deveria se discutir para entender, de fato, a origem dos negros que vieram, qual a contribuição concreta que os negros trouxeram. Há estimativas que dizem que há mais de 2 milhões de corpos negros mortos na costa brasileira, jogados do navio ou que se suicidaram. Isso é um número muito alto. É quase a cidade de São Paulo. Essas questões não se há espaço para discussão, para debate no nosso país, nem dentro da academia e nem fora. Se fala muito superficialmente sobre a escravidão. Se pensa muito sobre a questão econômica, do período pós-escravidão e como se deu essa transição. Se fala muito de dados históricos evidentes, que não se pode negar, que são memórias como, por exemplo, cidades como Salvador ou como Ouro Preto, que são museus a céu aberto que trazem essa narrativa. Mas não se discute qual é o impacto para a formação da consciência de uma nação, a questão do negro e do branco num país marcado por uma divisão racial, onde o modo de ser e estar é organizado pelo controle de um grupo sobre a vida de forma plena e total de um outro grupo. Esse lugar onde o indivíduo negro foi colocado e que colocou ele num não lugar, reflete muito sobre a forma como as questões raciais se dão no nosso país. Se você visitar a casa de uma família afro-brasileira ou de descendência africana, que veio, porque a família veio para cá no processo da escravidão, não se sabe quais são os costumes. Qual é a origem? Eu sou uma mulher negra que não sei de qual local da África minha família veio. E isso me foi historicamente negado, porque nunca houve uma preocupação em organizar e nos dar acesso a essa informação. E isso não é uma coisa relevante, isso tem a ver com identidade, tem a ver com local de fala e com lugar no mundo. Se eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu posso ir. Se eu não sei de onde eu venho, para onde é que eu vou, qualquer coisa me serve. Esse é o processo de miscigenação, foi isso que ele causou. Aliada à noção de supremacia branca europeia, de que a cultura europeia é superior às outras culturas do mundo. E não foi à toa, inclusive, que foram os europeus que foram convidados para vir para cá no processo pós-abolição para ocupar os postos de trabalho. Havia um processo, uma construção para que isso desse conta. E esse local de invisibilidade, esse local de mal-estar, de não se fala, não se diz, que também é um hábito brasileiro, um hábito cultural nosso, vai cada vez mais colocando não só a memória africana, mas o lugar onde esse indivíduo africano da diáspora, descendente, tem que ocupar, que é cada vez um local mais invisível, cada vez um local de menos fala. Ao mesmo tempo que hoje, pelos processos naturais das tensões da vida na modernidade, há cada vez mais um redesenho dessas relações. Mesmo que de uma forma muito ainda superficial, há uma representatividade maior nos meios de comunicação, há uma representatividade maior na cultura, porém, nos espaços importantes de decisão e de construção, como a política, como as universidades, que projetam e que produzem conhecimento de forma mais impactada na sociedade, os indivíduos negros ainda não conseguem ter acesso. E isso tem a ver com esse processo histórico desse desenho, porque o local o que esses indivíduos ocupam não permite que eles possam transitar para outros espaços. Nem todo pobre é negro, mas a maioria dos negros são pobres. E isso tem muito a ver com o desenho de política pública, na área da assistência social, da saúde, da educação, que pode garantir uma qualidade de vida a curto, médio e longo prazo para esse indivíduo, para que ele possa se desenvolver de forma cada vez mais plena. A dinâmica do ser negro no Brasil, ela passa por um processo de silenciamento, desde a primeira vez que o primeiro negro pisou aqui, mas também de resistência. Porque qualquer coisa que a gente pensar em termos de cultura brasileira tem a influência africana. Os hábitos alimentares, os hábitos de banho, o nosso gosto por música, nosso gosto por futebol, nosso gosto por dança, nossos hábitos de lazer, são todos hábitos que a gente encontra na forma de organização dos povos africanos antes do período da colonização. Então a gente traz essa memória
E é uma resistência que ela não é, ao mesmo tempo, dita, ela não é valorizada, mas ela está colocada. Acho que a principal dificuldade de ser negro hoje no país é justamente essa invisibilidade, aonde nós somos colocados o tempo todo. E essa invisibilidade também se dá por uma exposição excessiva. É como se fosse assim, mas vocês estão reclamando do quê? Olha quanta atriz negra tem hoje. Mas a juventude negra continua morrendo sem acesso à escolarização, sem acesso ao mercado de trabalho, sem acesso à universidade. Então são duas faces que o capitalismo trabalha muito bem, com as duas ao mesmo tempo, e que também tem a ver com esse processo. Vamos pensar que na época da escravidão, numa cidade como São Paulo, para cada 5 habitantes, 4 eram negros e 1 era branco. E se a gente for pensar em termos populacional no nosso país hoje, 52% da população é negra, se autodeclara negra. Então, num país onde a maioria são pessoas negras, é assustador a gente pensar que nos principais espaços não há a maioria de pessoas negras.